um senador aqui, senhoras e senhores. Por favor, Zuzu, apresenta o nosso capixaba. Presta atenção no currículo invejável do nosso senador da República pelo Espírito Santo. Ele é filiado ao Podemos, ele é palestrante, fundador do CAT, que é o treinamento policial, membro de honra e ex-instrutor, acreditem, da SWAT dos Estados Unidos e da Unidade Antiterrorismo da NASA. Senador Marcos Doval, que currículo. Currículo de bom. Caraca. E cair de paraquedas no Senado, meu Deus do céu, que roubada. Tem hora que eu me Por que, arrependo. senador? Porque, assim, eu nunca fui nem síndico de prédio, nem candidato a síndico de prédio. E a gente viu aquela onda de renovação de pessoas com experiência na segurança pública. E eu tinha me divorciado, voltado para o Brasil, e as pessoas começaram a botar meu nome com a possibilidade de ajudar, né? Que as pesquisas na época colocavam segurança pública em prioridade, mais do que saúde, educação e tal. Bom, eu coloquei o meu nome, eu sempre muito abaixo das pesquisas, não saía de 5%. E os partidos falando assim, só vai ter uma avaliação nas urnas e na próxima eleição a gente pensa onde colocar você e tal. Eu falo, tô aqui para ajudar na área da segurança pública e tal. Bom, aí na hora, faltando uma semana, eu no chão, andando pelo estado e tal, e as pessoas falavam, não, vamos votar em você. E chegou na hora, comecei já as votações saindo os números, já em primeiro, eu e o outro senador Contarato. Então, o Estado trocou os dois de uma vez, os dois senadores, que eram o Ricardo Ferraz e Magno Malta. E aí eu entrei no lugar do Magno Malta. Foi uma coisa muito surpresa, porque ele estava rodando com o presidente. Sempre atrás do presidente. Tinha uma moral, né? Parece que ele esqueceu ele, né? Tava na campanha na casa do Marinho, inclusive. Mais ou menos. Tava lá. E eu fui conhecer ele agora recentemente. Assim, só fui conhecer ele recentemente numa ida do presidente ao Espírito Santo, que foi a primeira vez que eu estive com o Bolsonaro também, pessoalmente, até hoje. Durante todo esse período como senador, faço o meu trabalho lá com a minha independência, não sou bolsonarista, eu faço o meu trabalho e prometi fazer dessa forma, é como se eu entrasse na equipe aqui para ajudar o Grupo Pânico a ter um sucesso. Eu não posso pensar em entrar aqui ser oposição e ficar criticando ou atrapalhando ele, você. Cada um toca seu barquinho. Mas tá zoado lá, né? Nossa, mas acho que aquilo sempre foi. Sempre mas foi. essa CPI tá um circo, né? Ele é um circo desde o início, já foi um circo. Eu já tive até um confronto físico lá com aquele deputado. O Luiz Miranda, eles se empurraram. Mas estava desligado, era no intervalo. Mas tem imagens aí na internet. Dá imagens, então. Aí ele saiu de onde ele estava e veio até mim e veio me questionar se eu ia passar o vídeo que conta a história dele, que o Fantástico fez sobre as mutretas dele lá nos Estados Unidos. Eu falei, não, vou passar, inclusive as minhas perguntas vão ser em cima do vídeo. Aí ele só não vai fazer isso, ele veio meio que confrontando, falou, você fica no seu lugar, que você não está na Câmara, você está no Senado. Aí ele, naquela discussão, eu não lembro o que ele falou, que eu dei uma peitada logo nele para ele. Eu falei, volta pro teu lugar. Mas você é fera em artes marciais, né? Aikido, você já treinou lá fora. Como é que você se interessou por isso? Também se treinou nos Estados Unidos? Não, então, eu desenvolvi um trabalho de abordagem, de algemação em cima das artes marciais. Então, lá o pessoal sabe que é minha história em cima disso e tal. Então, na verdade, o que entristece é que a gente tem várias pautas muito importantes, mas essas coisas polêmicas é que todo mundo... Que vão pra mídia, né? Então, essa aqui é a insatisfação. E no legislativo, é muito abstrato, você não consegue ter um resultado rápido. A democracia, ela é lenta e a gente está numa era digital que tudo é rápido, os vídeos rápidos. E você, na democracia, você faz um projeto e aí você tem que entregar para o outro relator, o presidente entrega, geralmente é alguém que pensa ao contrário de você, faz audiência pública, aí sua proposta de... Então, mas lá agora, por exemplo, Correio agora diz que não vai rolar, só ano que vem. Só ano que vem. Em ano de eleição? No duro? Quero ver. Não. Eu também. Eu concordo com ele. Então, é uma pauta indigesta. O Correio já... a gente falou aqui, não, tá aprovado, tá, e não sei o quê. Aí foi pra lá, aí o líder falou, acho que agora não, precisamos estudar mais um pouquinho, vamos jogar pro ano que vem. Só que o problema é que a gente paga
Tudo essa palhaçada é no nosso. É só do nosso. E é isso, e é esse que eu acho que as pessoas... Porque o que as pessoas querem, o que o povo quer, é claro, é óbvio o que a gente vê na rua, o que as pessoas querem. Mas tudo atravanca, né, na política. E a gente tá vendo assim, agora. Deixa eu falar os bastidores, assim. Eu vou falar bastidores, eu já morri muito pro sincericídio. Os bastidores. E vou tocar aqui como é que funciona. Conta pra nós. Bom, primeiro assim, os deputados, quem coordena o voto deles são os partidos, porque a cadeira é do partido, não é do deputado. Então, se o partido fala vota sim, ele votar não, possivelmente o partido pode até excluí-lo. Então ele fica muito em cima da decisão do partido. Bom, já nós lá no Senado não temos isso. O partido não influencia, até porque eu posso trocar de partido a hora que quiser e já troquei no início. Minha pauta sempre foi armamentista e o partido que eu estava não estava concordando e aí eu mudei de partido, fui para o Podemos, que eu tenho a liberdade total hoje, nunca me interferir em... você podia votar assim, votar assado. Bom, então você tem na Câmara dos Deputados essa questão. Então o partido tem uma força muito grande. No Senado, o partido que tem a maior bancada é que fica nas melhores comissões, as mais importantes, as que realmente decidem quais os projetos de lei vão ser pautados, discutidos. Então, assim, os maiores partidos permanecem com esse poder. A sociedade tem falado assim, mas a gente não vê mudança, político, a gente tem a sensação que todo mundo rouba, né? Tudo é corrupto e tal. Quando eu falei que ia ser candidato, meu próprio pai falou, eu não vou te apoiar, vou fazer campanha contra você. Putz. Aí eu falei, tá ficando doido? Aí ele falou, não, eu não quero que você perca seus valores lá. Então todo mundo tem uma noção, e eu cheguei também com essa noção, achando que todo mundo lá não prestava. E teve até na época o ministro Moro estava lá falando, eles estavam discutindo sobre o prisão em segunda instância, e eu falei assim, olha, ministro, é quase impossível a aprovação da prisão em segunda instância, porque se aprovar, metade que está aqui vai estar na papuda. Nossa, quando eu falei isso, desligaram meu microfone, que tem uma luzinha vermelha, e aí saiu do ar, e aí a presidência da CCJ lá começou a contornar, e os senadores batendo na mesa, então vai ter que dizer os nomes e tal. Aí eu falei, só entrar no site da STF lá, que tem lá o nome. Quem é que bota no rouba ou Google. não, Os caras ficam preocupados, né? Quem não deve, não serve pra preocupar. Teve uma, na última terça... Deixa eu só complementar. Então, então essa visão... Minha mãe outro dia não, ano passado, ela postou assim, político é tudo vagabundo. A tua mãe. Ninguém presta. Aí eu liguei pra ela, mãe, eu tô lá, você esqueceu que agora eu sou senador? Ih, meu filho. Aí ela foi tirar do ar. Então, todo mundo tem essa sensação. Mas é e isso tá os privilégios. Não tem esses privilégios que as pessoas falam. Eu vou colocar... Eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu falei assim para a diretora do Senado, olha, eu quero abrir mão do auxílio paletó. Ela falou, senador, isso já não existe há mais de 20 anos. Eu falei, 20 anos? Não é nem um ano? Não, isso não existe mais. Aí eu falei, e essa questão da aposentadoria, você fica 8 anos e se aposenta com salário? Não, isso não existe há mais de 15 anos. Aqui é previdência privada. Você paga, se você quiser pagar o teto, desconta 5 mil do seu salário, contribui 35 anos, não mais 8, são 35 anos e se aposenta. Aí eu desci, tem um Banco do Brasil lá embaixo, e fui questionar o Banco do Brasil. Para aposentar pelo Banco do Brasil, como é que é? Pelo cálculo tal que você está querendo, você contribui 35 anos, você paga 2 mil e pouco. Eu falei, então já vou sair fora da aposentadoria do Senado. Aí pedi para sair. Mas como eu já, como empresário, eu contribuía com o INSS, eu falei, sabe da coisa, vou continuar no INSS, que eu vou ter que trabalhar até morrer. A moradia é o seguinte, você paga todas as contas que tem na moradia. Você tem um apartamento funcional, um apartamento antigo, então a empregada você paga, a luz, a água, tudo sai do seu salário. Então, assim, você tem duas despesas, onde você mora, no teu estado, e onde você mora em Brasília. Então, tem gente que tem umas articulações, assim, então eu vou ter menos que custa tão caro, então? O funcionário público do Brasil, acho que é funcionário que eu digo, dos senadores, tal, o pessoal lá, é um dos mais caros do mundo. Congresso, né? Sim. Mas eu vou falar uma coisa... um dos mais caros do mundo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A aposentadoria não é no teto? Não, hoje eu me aposento pelo Não, mas se você tivesse optado pelo Senado, não era no teto? Teria que pagar 5 mil. Sim, mas era no teto. 35 anos para ser o teto, de 22. As outras pessoas não têm, né?
Não, eu, por exemplo, não posso me aposentar. Mas tem gente lá que tem uma condição financeira tão grande que ele paga para ser senador. Então ele tem a aeronave dele, ele vai de aeronave, ele paga lá o hangar, paga não sei o que, ele gasta quase 100 mil por mês. E não é corrupto. Ele é só um cara que faz ali a... Mas o que a gente não entende e não sabe se isso está na Constituição, eu acho que isso é da Constituição. O que o cara normal não entende é o seguinte, que a gente fala de privilégio. O cara vai para onde ele quer. O Brasil ele tem umas regras que vai para onde ele quer. Dá uma adaptada. Ele dá um jeito de tirar o Lula. Ele dá um jeito do cara ir lá e proibir a rede social, de falar, ó, tá aqui com uma assinatura. Com uma assinatura eu acabo com o teu negócio. O que eu tô fazendo? Ah, fake news tá aqui, ó. Ele dá um jeito de tirar um cara que tem foro privilegiado. Justiça à la carte. Não, eu tô o Jean William me processou. Agora ele ganhou a causa, 40 e poucos mil. É uma justiça que pra gente dá uma impressão que ela é feita pro cara fazer um acordo e ir pra onde os caras quiserem. Quem? Eu não sei, mas pra gente que vai lá e vota, pra gente que quer mudança, não sei se foi feito muito rápido, não sei se não tem oposição. Agora os caras estão tirando todos os sites de... como é que eles chamam? De direita? Monetização. Monetização. Tira a monetização, proíbe o cara e não sei o quê, porra. E só quem pode controlar isso, frear o STF é o Senado. Aí eu vou explicar para vocês como é que funciona, porque o Senado não faz o papel. Vamos botar aqui que nós entramos nessa renovação, nós aqui. Nosso e time. aquele grupo lá é o grupo que já é antigão. Isso. Tá? O Centrão eu sou o Centrão. Então, esse time de lá, a maioria, 99%, já foi governador, porque Senado vem de sênior. Então já foi governador, já foi ministro, já foi presidente. Jogou o jogo. Exatamente. Teve que jogar o jogo em alguma época. E eles têm um processo no STF tramitando. Por isso que o foro privilegiado não é privilegiado. E nós aqui não. Aí nós vamos propor, então, o impeachment de um ministro. Eu propus isso no início, quando eu cheguei. Aí você começa a pedir, você tem que ter assinatura para que o processo chegue, então, ao presidente do Senado, ele valida e dá o ok e inicia o processo de impeachment. Você consegue 4 assinaturas... O resto falou assim, não, senador, não dá para apoiar isso não. Então, por quê? Porque se eles apoiam, os ministros lá vão começar a dar velocidade em todos os processos que eles respondem. Teve uma senadora, a juíza Selma, ela perdeu o mandato em 6 meses, porque ela foi... A gente estava naquele grupo do Muda Senado e estava naquele movimento do Lava Toga, né? Então, assim... Ela foi exonerada com o mesmo problema que outro senador responde há mais de 8 anos. Então não tem solução. Não. O que tem solução? Não tem solução. Tem solução. Faz? Tem que entrar no botar pessoas com meu perfil, que não tem... Isso aí. Senador Duval, por que a Lava Toga foi melada? Direto ao ponto. Então, por conta disso, não tem efetivo isento para que possa, então, botar o processo em andamento. Então, assim, outra coisa... O presidente do Senado hoje, que é um cara, eu acho ele um cara muito top, um alto nível. Ele falou, Marco, a nossa democracia, ela tem que manter um equilíbrio, e isso é verdade. Eu recebia já no meu gabinete investidores que disseram, olha, a gente tem quase $1 trilhão para investir, mas com essa insegurança jurídica é impossível a gente trazer dinheiro para o Brasil. E isso perde emprego, de geração de renda e tal. Então, assim, tem algumas dificuldades. Se você entra como no legislativo, sem responder processo nenhum, que eu não respondo processo nenhum no STF, eu tenho liberdade de fazer prisão em segunda instância, tenho liberdade de fazer, como eu tenho hoje, todas as minhas pautas são anticorrupção e crime organizado. Hoje eu tenho que andar com policiais do Senado atrás de mim o tempo todo. Então eu me sinto, que eu perdi a minha liberdade, eu sinto que eu me prejudiquei. Então tem hora... Grande parte do tempo eu me arrependo de ter... Senador, e como é que você vê essa questão... Uma aguinha aí, Delarco, senador. Senador, como é que você vê o STF? Você vê o STF fazendo arbitrariedade e você, quanto senador que está ali no front, está ali perto, como é que os outros senadores, deputados estão vendo essas ações do STF? Então, os novos, que não foram políticos em outros momentos, principalmente no Executivo, porque o Executivo é o seguinte, o Ministério Público ele é muito usado como uma ferramenta política. Obrigado. Eu sou de direita, ele é de esquerda. Ele está no Executivo. Aí eu vou fazer uma denúncia que ele pegou uma caneca preta que não era para pegar caneca. Então o Ministério Público sabe que ele é usado muito como ferramenta política. Então
tem parte de senadores lá que tem, assim, denúncias ridículas e respondem processos que você fala, isso daí é claramente um movimento político. Então, e tem outros que não. Tem outros que respondem processos que falam, não acredito que esse cara ainda está como senador da República. Aí vem a renovação em 2018. Aí o pessoal fala, pô, não adiantou e tal. Falei, adiantou. Porque se não tivesse esse pensamento da renovação, eu que nunca fui nem vereador, eu jamais estaria como senador. O senador é o teto do legislativo. Então, vocês me colocaram sem esse ranço político, sem ter que dar apoio pro seu partido. Se você puder me ajudar, eu te dou uns cargos lá e mas tal. quem manda é as raposonas, velho. Os caciques do presidente. Os caciques do grande mudança. Como é que pode mudar? É mudança pra trouxa. Não, o que é mudança? Não é? A mudança é nas próximas eleições, a gente colocar pessoas que não passaram para as outras. Sabe por quê? Porque outros senadores que têm um perfil igual ao meu, é a gente que lidera essas pautas de anticorrupção, prisão em segunda instância. Não é difícil. Mas você tem que acreditar. Olha em 2018 a varredura que foi feita com várias raposas o esquema saíram. Marinho, o problema é o esquema. O problema é o poder do partido. Muitas saíram todo mundo. Muitas saíram todo mundo de volta. Então, não, mas olha só, exemplo. Eu entrei em 2018 com a renovação. E Renan Calheiros foi reeleito. Exatamente. Picaretagem. A sociedade tem que entender. Não, vamos renovar? Esse cara não tem que entrar no Senado. Lava Jato, Romero caiu nisso, Oliveira. Lava Jato. Então, aí você o que tem naquela região que ainda valida um cara que não era para estar aqui. Eu não sei se vocês lembram que foi na entrada nossa no dia de posse, eu virei e falei, Renan Calheiros, eu não acho que você seria um bom presidente no Senado, você seria uma vergonha e tal, assim, uma coisa assim que eu falei. Ele saiu da tribuna e veio pra cima de mim querendo me agredir. Você ainda? Ele não viu seus vídeos. Tá circular. Eu botei a mão assim e falei, pode parar aí. Lançou Steven Seagal. Então... Pô, senador, você também já chegou deu um Aikido no Renan. Senador Segal. Virou o braço. O Renan nunca viu os vídeos do senador. Então, é isso. Vamos fazer a estátua do Renanzinho aqui. Nós vamos tirar o Borba Gato. Estamos fazendo aqui um trabalho bom. Vocês não resolveram nada. Chama Anarcopacifista. Nós vamos lançar nesse programa o Anarcopacifista. Você sabe o que é? Manda nosso projeto agora. Fala pra ele. Procure saber. Mudar não adianta. Nós vamos fazer o seguinte. Matar todo mundo. Não. Matar de maneira alguma. A gente Anarcopacifista. Liderado por Primeira coisa que vamos fazer. STF vai lá e impede o mandrião. Bolsonaro tá fora da eleição, que enche muito saco. Fica lá, essas brigadeiras, essas motocicletas. Já encheu muito. Bolsonaro fora, pá, uma assinatura, tira. Segunda, barba. Tudo que ele roubou, vamos devolver com juros e correção. Sami vai calcular. Sami já está fazendo as contas. Vai sair caro. E vai sair caro. Vamos pagar com juros e correção e danos morais. Que aí para o que fizeram pro bar. E aí a terceira é o seguinte, derruba o Borba Gato, turma da canhota vai lá, derruba com as... Queima, derruba. E nós vamos fazer o Renan segurando a Constituição. O mastro. Chapéu de cangaceiro. Chapéu de cangaceiro. Eu tenho o seguinte, se eu não tiver a sensação de que eu tô dando resultado, muita gente pergunta assim, senador, eu aposto em você nas próximas eleições, se você podia vir para governador, podia vir para não sei o quê. Eu falei, não tem pretensão disso, eu vou cumprir meu mandato de 8 anos que eu me propus. Minha carreira ainda parou, porque todo mundo dizia assim, senador só trabalha terça, quarta e quinta. Não, terça, quarta e quinta em Brasília. E segunda, sexta e sábado no Estado. Então, eu sou obrigado a estar no Estado, recebendo prefeito. Claro. Então, como eu tenho feito um trabalho que, assim, eu ajudo todos os municípios, independente de qual é o partido do prefeito, tem prefeito que liga e fala, eu fiquei surpreso de ter chegado o recurso do senador aqui, que só fiz campanha contra ele. Mas eu mando o recurso e aviso o Ministério Público. Município tal... está indo verba tal, com valor tal. O Ministério Público chegou a falar para mim, Duval, se você puder dar uma maneirada, a gente não tem esse efetivo todo para poder dar conta do seu... Então, assim, aí você fica... Então, tem coisas assim que você... você tem... Eu só vejo a saída. Na Câmara dos Deputados e no Senado, ter pessoas que não foram de outra, não saiu, principalmente do Executivo. Você quer renovar, mas na mesma regra? Porque a gente pode... Porque os novos... Mas é o jeito Deixa eu só fazer um break rapidinho.
Sim. Ó, o Twitter e o Facebook do senador é Marcos Doval, tudo junto, @Marcos Doval, tá conversando aqui com a gente. Vamos fazer um break pra rede, a gente continua o papo aqui na Panflix. Vai lá, Reginaldo. Eu queria perguntar, senador, o seguinte, você falou dos benefícios, eu fico meio chateado, porque tem muito benefício. Estava vendo aqui, você sabe que você tem despesa médica ilimitada. Em qualquer hospital. Mas, então, bom, bem lembrado. Mas deixa eu explicar. Não, não vamos fazer essa Mas eu preciso vamos explicar. falar de outras coisas. Você sabe que depois que ele sai do cargo, ele pode ainda usar ele, senador. Não, mas eu queria Mas isso como é previdência privada, esse é um plano de saúde privado. Exemplo, eu pago R$800. Não, você não paga, quem paga é a sociedade. Não. É porque eu estou trabalhando para a sociedade. Não, poxa. Me fala um emprego aqui que eu tenho ilimitado. Exemplo. Pagando R$800. Exemplo, se eu falo na verdade para vocês aqui. Antes de ser senador, eu ganhava muito mais do que eu ganho como senador. Financeiramente... Mas como empresário, com exatamente, seus negócios. Exatamente. Mas você parou de ganhar como empresário? Parei, não tem tempo. No primeiro ano eu fui parar na UTI cardiológica, só para você ter ideia. Então, assim, é muita pressão, porque você tem que resolver problemas de todos possíveis. É de brasileiro que ficou na fronteira lá sem ter o que comer, que não podia voltar para o país, até respiradores que faltavam. Então, assim, aí você tem aquelas velhas raposas que aproveitam o sistema. Mas eu até falo assim, é tão difícil que para não dar chance ao azar, eu sempre comunico com o Ministério Público. Essa questão da saúde. Aí teve assim, abriu agora para os filhos dos senadores abaixo de 21 anos. Abaixo e para as Aí eu liguei para a diretora do Senado e falei, eu queria entender como é que funciona isso. Falei, não, você pode optar, se você tinha a Unimed, você pode seguir com a Unimed ou com um plano de saúde privado, que é privado, não é público, não vem do povo, é os senadores que contribuem. Aí ela falou, como estava tendo prejuízo, pagando-se mais, a gente abriu para que os senadores pudessem pagar o plano de saúde para os filhos menores, para que a gente pudesse estar capitalizado para o... Então, assim, muita gente acha que exatamente sai de você que está lá trabalhando e vem para mim que eu estou lá. Mas não tem plano... Assim. Eu não conheço plano de saúde. Eu sei, mas vamos... Eu queria perguntar outra coisa. O que eu quero saber é o seguinte, é para onde o barco vai. Isso. Vixe. Eu quero saber para onde o barco vai. Tá à deriva. Porque o barco, a gente já está há muitos anos e a gente já percebeu que a renovação não funciona. Não, porque não teve renovação suficiente. Não. Funciona. A gente percebe que lá, esse negócio que a gente tem de ser esquerda, direita, eu sou canhoteiro, sou progressista. Não importa. Eu sou direitista. A gente está tomando porrada de cima para baixo. Isso aí eu acho também que é uma conversa mole para boi dormir. A gente que briga com o irmão, briga com a família, briga com o companheiro. Isso é uma bobagem. Eu acho que ali é uma negociação, um banco de troca de... No escuro. É business. Eu acho que a política lá é business. Lá tem três perfis. Eu acho que é Senado, negócio. 3 perfis. É que o Senado é clube do charuto. Não, tem os corruptos. Lá é Belvedere. Blue Label. Blue Label é 80. Deixa eu te falar os três perfis. Nós temos os corruptos, nós temos os lobistas e nós temos os idealistas. Eu me considero um idealista. Porque muitas vezes eu falo para minha equipe, olha, esquece reeleição, esquece ser para governador, vamos cumprir nossa missão. Se lá no final o Espírito Santo, o Capixaba, fala, pô, Doval, você podia continuar? Vamos pensar na possibilidade. Porque se eu contar, eu não tenho mais contato com a minha filha, é raro eu ver minha filha, eu não tenho contato com meus pais, então assim... Você se afasta muito e fica... E toma pedrada. O tempo inteiro. É a mesma coisa, você chega aqui, bota isso, vem outro tiro e bota aquilo. E vale a pena tudo isso pra você ver esse lance? Deixar de ver sua filha pra você fazer um negócio? Porque eu falei pra minha filha o seguinte, minha filha tem 15 anos, ela tinha 14 quando eu falei que ia ser senador. Eu falei, filha... E ela tem cidadania americana, ela nasceu nos Estados Unidos, quando eu trabalhava lá e tal. Ela é americana, não, ela tem... Não é cidadã. Ela é cidadã americana. Nasceu. E registrei no Brasil para ela ser brasileira. Eu falei, filha, eu não quero que você vá morar em outro país, que eu quero deixar um país um pouco melhor do que está agora. Então eu também não tenho aquela expectativa que eu vou mudar o país em uma eleição para outra, vai se mudar, vai ter que ser uma geração. Então tem muita coisa que eu falo para ela e digo assim, olha, não é esse cenário que você está vendo, eu não vou estar apoiando ou só direita ou esquerda, mas eu vou fazer de tudo para te deixar, quando eu sair de senador, são 8 anos, eu vou deixar pelo menos o Brasil um pouco melhor.
Então a gente tem lutado e tem essa esperança. Isso que me motiva a continuar, porque tem hora que dá vontade de largar tudo. De chutar o pau na barra. Mas você tá bem decepcionado, né, senador? Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Presença Ilustre. Temos aqui o senador Marcos Doval conversando com a gente. É @Marcos Doval no Twitter, no Instagram e no Facebook. Boa. Muito bem, Zuzu estava fazendo uma pergunta. Voltamos aqui, uma das suas pautas era o combate à corrupção. Você sempre falou isso, um apoiador de Sérgio Molho. Eis que Sérgio Molho entrou para a política e você se decepcionou ou você acha que ele foi sacaneado? Não, eu acho que eu falei isso para ele até, né? Eu relatei o pacote anticrime dele, então a gente ficou próximo durante essa relatoria. Mas quando ele saiu, eu falei que ele cometeu um erro de ter saído como magistrado. Ele tinha que ter continuado na magistratura, lá no canto dele. Não entrar, se misturou. Nem para um lado, nem para outro. Aí, quando ele foi para um lado, é natural que todo mundo pensa, pô, o outro... Qual o interesse? O outro grupo está todo na cadeia. E ele vai trabalhar para um grupo oposição. Então, assim, isso... Mas ele é um cara que eu convivi com ele. Estava na cadeia. Estava na cadeia. E aí que tá. Tudo foi pro buraco. Aí justificou em cima disso. Parcialidade, aí que está, meu querido senador. Porque é o seguinte, a gente vê, Lava Jato. Saiu todo mundo falando, agora o Brasil mudou, hein? Sérgio Moro, República de Curitiba, camiseta, bonecão, tal, não sei o quê. Hoje em dia, se você pegar, as empresas valem muito mais do que valiam antes. Os empresários estão tudo soltos, estão mais ricos do que estavam. Exato. Os caras estão tudo na rua. Já Nós vamos ter um presidente da República que pode ser o Barba, que foi em cana. Aí você fala o seguinte, não, a próxima geração vai mudar. Não, mas eu acho que a gente tá, olha só, a gente está tendo muita maturidade. Anarcopacifista. Hoje a gente está tendo muita maturidade política. A gente não tinha isso antes. Hoje, isso é verdade. Então, não, mas se tem. Mas muda o jogo. Eu com 15 anos eu não fazia ideia quem era o presidente. O tabuleiro é o mesmo. Filha hoje sabe... Muda o jogo do jeito que eles querem. Tem alguma coisa errada ali, porque vai para onde eles querem. Sim. Mas olha só, a democracia é a melhor, mas é a mais difícil e mais lenta. Exemplo. Quando eu falei que para o Moro... Mas você acha que é democracia aqui? Eu vou explicar. Quando eu falei para o Moro... Acha que a gente... Então vamos lá. Nós temos. É bonito falar democracia. Por exemplo, vamos pegar a Constituição, que o Marinho gosta, a americana. Demorou quantos anos para fazer aquela bagaça? 15 anos? Quantos ficaram brigando lá? Direita e esquerda saíram no pau? Tem mais de 200 anos de Constituição. Calma, a gente é novinho, recém-nascido. Mas calma, mas vamos lá. Ficaram 15 quantos? 15 anos. 15 anos brigou a direita, brigou a esquerda, saía na porrada. E não, isso aqui vai, isso aqui não vai sair uma Constituição. 1776 de Revolução, Constituição 1789, 15. 15 anos. 15 anos para fazer um negócio enxuto. Aqui nós temos essa Constituição zoada. Remendada, que na Constituição o cara vai lá e fala, isso vale aqui para mim, ele pega o que interessa para ele e coloca para ele, vem pra... Isso não é democracia. Então vamos lá. Que o cara chega e fala, cara que é da direita não pode mais ter, pode mais publicar site. YouTube, colocar vídeo no YouTube. Mas olha só, isso. Não pode mais colocar vídeo no YouTube. Mas assim, uma coisa é ele ter um projeto e ter a intenção de... Mas deixa eu explicar. Quando eu falei isso e disse que a maioria ia para Papuda, eu percebi que todos os meus projetos de lei não tinham subscrição. Ninguém botava mais. Deixava de lado. Depois a boca. Duval vai se fuder, vai ficar isolado. Bom, aí eu falei, eu quero produzir. Eu não quero ser senador youtuber para ter likes e nem ficar lacrando. Eu quero produzir para o meu estado. Como é que eu tenho que produzir? Comecei a estudar os senadores que são alto nível, que têm, podem acreditar que tem, e vi que eles produziam tendo uma relação com todo mundo boa. E aí eu comecei, eu não vou seguir esses confrontos, não. Eu vou estar relacionando bem com esquerda, com direita, com centro, no centrão. Eu falo isso para a imprensa, uma coisa é centro, outra coisa é centrão. E vou estar me relacionando bem, que eu preciso dos meus projetos, eu preciso enviar recursos para o Estado e tal. E isso tem funcionado. Eu tenho ficado entre o melhor parlamentar no Estado por esses 3 anos e o segundo melhor senador e segundo melhor parlamentar do país. Então, assim, por conta de produção, são números de produção, se faltou ou não, nunca faltei, de recursos, se economiza. Agora, essa questão da economia também, ela é muito hipócrita, porque você tem gente que economiza tanto que não produz. Sim. Né? Então, assim, você também não tem que ser um gastador, você tem que ter responsabilidade com o dinheiro.
Então eu falo, eu não vou nunca gastar nada, porque eu preciso produzir, mas eu também nunca vou gastar muito. Mas a democracia é exatamente por isso, porque quando eu faço um projeto, eu tenho que entregar para a oposição, que aí começa a mudar. E aí faz a audiência pública, que eu acho super democrática, aí você escuta gente favorável, gente contrária. Aí você começa a ver que o seu projeto não é mais aquele delícia que você sonhava que poderia ser e que seus eleitores pediram para que fosse. Então, a democracia tem isso. Aí muda porque o partido tem força. Ontem tive que tirar de pauta o retorno às aulas das crianças, porque os grandes partidos começaram, mas da Câmara de Deputados eles vão modificar o texto, porque vai voltar para lá. Ponto de greve, né? Exato. Que a questão era meio embaixo dos panos impedir greve de professores. E eu falei, não, meu relatório é em cima de protocolo. Aí eu falei, tá aqui, vamos fazer um acordo? Então vamos botar aqui, com direito à greve, tal. Mas aí ficou aquela história de que na Câmara dos Deputados ia ser modificado. Resumindo, fomos quase 9 horas da noite, eu tive que tirar de pauta para não ter, sendo negado a possibilidade das crianças voltarem à escola. Então, assim, aí você fala, poxa, se fosse uma ditadura, é assim, acabou e pronto. Mas então, agora os caras já estão... Os grandes partidos, os presidentes dos grandes partidos... O que mudou foi rede social. Rede social... Eu só entrei por causa disso. Então, e agora você vê lá, Cuba já foi ontem, né? Regulamentação. Ontem já os cubanos já falaram, opa, não vou mexer. Desliga o Wi-Fi. A China desligou o Wi-Fi. Nicarágua... Você acha que essas coisas que estão fazendo aí, fizeram com a menina, você acha que... É isso que eu ia perguntar. Você acha que a gente vai chegar nesse caminho? Uma hora a turma lá vai querer regulamentar a gente ou não? Tem a tentativa, sim. A gente sabe que os ministros, tem hora que eles avançam o sinal e a gente começa a fazer uma força de que vamos fazer um impeachment de um ministro, que nunca aconteceu na história do país, e a gente percebe que isso dá uma freada neles, assim. Mas os presidentes do Senado, teve o Alcolumbre e hoje o Rodrigo, eles, na posição que eles ficam, eles falam assim, a gente não pode fazer um impeachment de um ministro que o país vai entrar em uma crise financeira gigantesca, muita gente vai perder emprego, não vai vir. Então, assim, não é uma coisa, bora lá mexer. Então, a gente se move... Então, mexe no peixe pequeno. Mas vai esperar quando? Aí que tá. Vai no peixinho pequeno. Tem o equilíbrio vai no peixinho mas, pequeno. Mas quando? Vai esperar quando isso? Se o cara vai lá e prende um jornalista e sem não, menor motivo. Ele é a vítima, ele é o investigador, ele é o juiz. Então, mas aí vocês vão esperar quando? Porque ele falou, não pode fazer agora. Então, isso que eu falo. A gente fica sempre para desacelerar, mas vai esperar quando? Essa turma de senadores, a gente debate isso o tempo inteiro. Só que essa turma aí que está mais antiga, que tem mais poder, comanda partidos e tal, vai em cima da decisão de vocês. A gente é muito fraco, por isso que eu falo, temos que continuar renovando. Ano que vem tem mais uma vaga de senador. Vamos botar uma pessoa que nunca foi nada, mas tem um histórico, uma carreira ilibada. Pega alguém como você, pronto, vamos botar lá como senador. Pronto, aí você vai vir, você vai estar com o mesmo raciocínio que o meu. Você não está respondendo ao processo. Sei não, senador. Sei não. Claro. O esquema é muito poderoso. É muito rabo preso. É muito rabo preso. O mecanismo. O cara falava lá pro Moro. Não vai para Brasil. Você lembra esse filme? É a série, né? Agora já aconteceu tanta coisa depois. Já mudou o cenário. Mas assim, a gente não pode achar que lá todo mundo não presta, não vai ser igual a minha mãe. Pergunta para sua mãe. Mas não é isso. O que dá a impressão... Não estou dizendo que o cara é fora da lei. Que ele é ele faz na lei, mas dependendo para onde ele quer que vá o negócio, ele vai. Então a regra é aquilo que você falou. O tabuleiro é o mesmo. Só mudam as peças, mudam os peões. E aí a gente fala, não, eu quero mudar. Eu quero dar uma mudada agora. Eu não quero mais esse estado grande, esse estado aí que cheio de estatais, cheio de imposto. Eu quero dar uma mudada. Aí o cara fala, beleza, então vou escolher esse cara, tal, não sei o quê. Quando chega, o tabuleiro é de quem quer. O tabuleiro é aquele. Mas não era no início. O partido é que coordena a votação. Se eu chegar lá, se eu fosse deputado federal, eu já tinha ido embora há muito tempo. Porque tem amigos meus que são deputados que falam, Marco, eu tive que votar sim,
porque o meu partido obrigou. Eu falei, não acredito nisso. Ele falou, meu sonho era votar não. Tabuleirão mesmo. Então, mas essa regra nós precisamos mudar. Mas aí todo mundo fala assim, eu não posso fazer nada, porque eu não tenho a maioria, mas o partido... Mas se eu falar que eu não posso fazer nada, eu já tinha voltado para minha carreira. Por isso que eu não posso perder essa esperança junto com o nosso grupo que de Então, mas você vê que agora... Você falou que a Constituição Americana demorou 15 anos para ser feita. Não, foi na verdade, errata aqui. Foram 5 anos e 9 meses desde o início da Convenção Constitucional. Isso, e ela já está... no início da Revolução. E ela está com 200 anos. Então a gente não pode achar que a gente vai mudar amanhã. Exatamente. Então, mas é uma coisa a médio e longo prazo. A gente tem que ter paciência. Não. E não criminalizar. Paciência nenhuma. Não. Olha só, ninguém mais tem. A gente não pode... Senão eu vou fazer igual eu fiz com o deputado Luiz Miranda. Ninguém chega perto. Ó que o Marinho... Cadê o escudo, Marinho? Tem 12 dias ali, ó. A gente já zera ali. Você faz com mais aqui nós estamos juntos, por favor. Pera aí, vou fazer um break rapidinho. É um break rapidinho pra rede. Mas a gente continua o papo aqui. Continua o papo na Panflix. Obrigado, viu, senador? Inclusive, eu já estou usando a camisa que eu usei no dia do Tomé. Pode perguntar? Pode fazer a pergunta? Lógico. Então, senador, a gente tá falando dessa questão do STF. Agora vai ter uma manifestação dia 7. O presidente está em clara guerra com o STF. Ele está colocando pressão nos senadores através dessa manifestação. E como vocês lá do Senado reagem à manifestação? Vocês ficam de olho para ver como é que a população está se comportando ou já está tudo fechado? Essa questão da pressão no Senado, como teve muita gente nova que entrou, isso tá dando efeito ao contrário. Os senadores estão revoltados porque está criando crise entre os 3 poderes. Só que os presidentes dos 3 poderes, hoje, tem um que puxa a corda, tem outro que topa esticar a corda e o Rodrigo do Senado, ele vai lá, porque o Senado é o único que pode impeachment ministros e presidentes. Ele pula a corda. Então, assim, fica a nós essa responsabilidade, mas a gente não está omisso, está parado lá e a gente fica se articulando, tentando colocar gente nova para presidir uma comissão, para presidir um partido. Então, assim, a gente está se movendo, mas sabendo que não vai mudar até o ano que vem. A gente vai ter que um período... Senador, eu preciso de ajuda de vocês, da sociedade, botar gente nova. A sua opinião pessoal, você acha que tem ministro ali que deu motivo para ter um impeachment? Qual? Já passaram vários, né? Agora o Alexandre. O ministro Alexandre... Mas prescreveu os motivos anteriores do Toffoli e do Gilmar? Ele fez contato no Senado por causa de uma postagem minha. Essa postagem do senador Marcos Duval. Aí o Rodrigo Pacheco me ligou. Pachecão? Me ligou. Duval, essa postagem aqui foi sua? Foi. Só que em 2019, aquela que o crime é tão organizado no Brasil que viralizou. Toda hora que tem crise da STF... E o que eles queriam? Que você tirasse ou o quê? Só que eu falei, não, isso faz parte dentro de um outro cenário de 2019. Na época da CPI da Lava Toga. Então, assim, não tem... a gente não precisa se intimidar. Mas eu tenho certeza que podem se criar processos para que eu fique refém lá. E se eu começar num confronto, só eu com o Marcos no confronto, vai ser criado um processo que vai me deixar lá e eu vou ficar assim, agora... Vou recuar, e como todos ficam com o rabo preso e não abre a porcaria do impeachment. Não tem jeito. Senador Duval, em 2019... Não muda. Em 2019 você participou de uma parceria com um grupo anticorrupção da OCDE, né? Ainda continua. Ainda continua. Como é que você enxergou, então, a medida inédita que foi tomada pela OCDE de colocar um monitoramento permanente do Brasil diante dos retrocessos claros no combate à corrupção que aconteceram desde o início do governo Bolsonaro, que, como o senhor bem sabe, não lutou pela prisão após segunda instância, lutou sim pelo foro privilegiado do filho e da família inteira e também sancionou 1001 medidas que ampliam a impunidade nesse país que já é o país da impunidade. Deixa eu explicar assim. Como é que está a situação? Qual a OCDE? Porque, para quem não sabe, é a organização dos países mais ricos de cooperação e desenvolvimento econômico. Mas está querendo há muito tempo. Teve esse retrocesso. E agora? Exato, teve sim. Eu estava até para ir à França numa reunião com eles. Quando começou a pandemia, a gente tem feito reuniões virtuais. E eu fui o único parlamentar que recebeu a visita da equipe da OCDE, equipe anticorrupção. Bom, o presidente, ele é aquele sincericídio. Eu não acredito, eu como senador, não acredito que a primeira linha e a segunda linha do governo são corruptos. Não acredito, porque até hoje eu não consigo... Eu achei que, em várias reuniões que eu tivesse ido, eu achei que o cara ia... Vem só você aqui, vamos bater um papinho aqui, a gente ajuda. Nada. Falo pra vocês, nada. Agora, o terceiro nível para baixo é aquela galera
mais de 600 mil que fizeram concurso, que entraram, aí tem gente que... E o brasileiro tem, infelizmente, essa questão do tirar vantagem em tudo. Deixa eu tirar vantagem em tudo. Então, essa turma do terceiro escalão é que acaba atrapalhando. Então, o que o presidente começou a entender? Mas o Ricardo Barros é líder do governo. Tem acusações. Mas não tem prova. Assim, por isso que esse movimento político... Exemplo, eu fiz um movimento para poder doar kit, hidroxicloroquina, azitromicina, lá no início da pandemia. O partido de oposição de extrema esquerda lá, o pessoal entrou na justiça falando que eu usei verba pública, mas não foi doação das empresas que doaram o remédio. Então, assim, eu tive que me explicar no Ministério Público que não era verba... Mas os outros, ó, o Duval aqui gastando verba pública num remédio que não tem eficácia. Então, assim, é movimento político. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. O presidente está ilustre. O senador Marcos Doval está aqui com a gente. Ele foi da SWAT. Você era da SWAT? O programa de vocês estiveram lá comigo 2 vezes. Sabrina Sato já teve lá gravando. Lembra disso? Lembro. Mas faz tempo, hein? Senador, aí você falou que o instrutor da SWAT ficou com Sabrina Sato. Aí meu casamento quase acabou. Você tentou lá. Senador. Tentando de Oliveira. Aí hoje eu tô no terceiro. Deixa eu falar, essa história, senador, bastidores. Vamos deixar pra lá. Isso, não vamos mexer nisso. Você sabe que algumas Sam, se você me permite, só... E o senador, que peta isso? Eu converso hoje... Desculpa. Em que peta a situação com a CDE, que era uma das prioridades principais do governo até pouco tempo. Eu ainda continuo nessa relação com ele e tenho agregado outros senadores. Tem assim que retomar as atividades normais, eu vou para lá e vou dizer assim, olha, se aqui tem parado, mas por que tem parado? Eu acho, aí eu já acho. Eu tenho quase certeza, assim, a gente está lá na CPI, apesar de ser um circão, nos bastidores, vocês não fazem ideia do que se fala. É movimento político mesmo para 2022. Claro, isso é fato. Candidato. Isso é fato. E você vê que a maioria... É uma vergonha, né, senador? Eu me sinto... Eu já falei isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando vai passando o tempo, a gente vai se envergonhando, né? Mas a gente não pode perder a esperança. Exatamente o que ele falou. Realmente diminuiu o combate à corrupção. Mas por quê? O presidente, quando ele entrou, ele falou que ia tocar o foda-se em todo mundo, todos os partidos, não ia fazer acordo nenhum. Foi igual a minha primeira... de bater 2 pés no peito em todo mundo. Mas ninguém sabia do Queiroz, rachadinha, ninguém sabia. Então, isso não estava no domínio público. Mas esse era o rabo preso que acabou com tudo. Eu cheguei para eles lá numa reunião, que eu faço parte da CPI, se chama Tropa de Choque. Mas eu defendo o defensável, não defendo o indefensável. Vocês vão ver que tem CPI que eu nem apareço. Mas é o seguinte, não é para ser omisso, porque aí eu vou nos bastidores, em reuniões, eu vou falar, ó... E aí? Isso tem? Não, aí os advogados me mostram, não tem esse aqui, foi Marco, não tem batom na cueca. Você nunca vai ser surpreendido, porque no dia que eu for surpreendido, eu vou tocar o foda-se. Você, na terça-feira, na CPI, você teve uma frase falando, não dá para confiar 100% no Bolsonaro. Do sincericídio dele. Sim, em relação sobre um estudo de um servidor do TCU que metade das mortes por Covid registradas no Brasil não ocorreram. Você acredita que metade das mortes no Brasil não ocorreram ou que o Bolsonaro se enganou ou que tive outra intenção? Não, tem uma suspeita, sim, de ter superfaturado as mortes, porque realmente... Na metade? Não, não, metade não. Mas o presidente, ele tem um histórico como deputado federal de 30 e poucos anos com esse estilo, papo, de confronto, Então, ele é essa pessoa. Conflituoso, né? Ele não mudou, assim, ele continua. Só que ele começou a entender que se ele ficar no confronto direto, tá se esticando a corda e o país se prejudica. Aí ele começou a fazer acordo. Igual eu falei com a imprensa, eu falei, vocês estão falando acordão, centrão. Eu sou do Podemos, um partido que é muito correto, enfim, não tem denúncia nenhuma e tal. E onde que eu me enquadro aí? Se é direita, esquerda e centrão. Vocês ficam falando centrão. Eu me considero de centro. E aí? Aí a repórter, vamos ter que... em off, né? Vamos ter que mudar, porque tem centrão e tem o centro. Eu falei, isso aí. Então não podemos radicalizar. Mas a gente não pode criminalizar os políticos e tem que ter esperança, porque senão pessoas... como eu, vão ouvir do pai a mesma coisa. Não vou fazer campanha para você. Mas é muito tempo, né, senador? E a gente vai deixar os caciques continuando. Sim. Agora, deixa eu voltar uma pauta do Alba aqui, que ele falou do STF, beleza, a gente vê muita gente falar sobre o voto impresso e a gente, depois a gente falou, faz sentido o voto impresso. Só que o Bolsonaro está sendo muito combativo com isso e fica uma instabilidade, uma insegurança pelas falas dele.
O que você está achando Concordo. deste processo? Concordo. Eu acho o seguinte, ele foi reeleito várias vezes nesse processo. Tá. Né? Então, assim, é meio que, para que eu levantar uma bandeira, então, as reeleições como deputado federal foram fraudadas? Então não é assim. Se fosse fraudadas, eu também não seria senador. Perfeito. Tinham já me cortado porque eu não estava no esquema. Não, Né? é outra história. Não fui vereador, deputado estadual, deputado federal, foi nada disso. Foi, cair lá de paraquedas. Então é o seguinte, agora, eu acho que vale a gente sempre questionar a melhoria, o avanço. A tecnologia avança tão rápido. Sim. Mas dizer que é fraudado, não acredito. Mas que a gente precisa fazer melhorias, concordo. Sempre. Então, assim, mas não é radical. Temos que ser impresso porque é fraudado. Não, mas acredito uma que seja coisa a fraudado. gente tem que falar. Senão já tinha saído. Todo mundo falou. Todos os Até o políticos. Lula. Você pega até o Lula. Exatamente. Você pega Mas quem coisa- perde fala isso. Exatamente. Não, eu sei, mas. Garanto a você de quem perde. Não, eu sei. É que nem Ibope. Ibope é o Instituto de Audiência. É o cara que perde o Ibope. Mas eu ele fala, estava tá com roubando. 5% da campanha. Eu sei, mas se você tem condição de fazer isso, de deixar mais transparente, Por que não? É lógico. Concordo. Mas o questionamento não é esse. Tá bom. Mas não Por que importa. não? Mas é o posicionamento do Bolsonaro. Não, mas que daí- então, aí fica o negócio Calma. do Bolsonaro. Todo mundo quer mais transparência. É isso aí. Aí fica essa birrinha. Isso É aí. porque Calma. o Bolsonaro Falou falou isso, então, exatamente. Esse que é o problema. A gente tem que, por isso que eu falo, eu não sou bolsonarista. Exato. Me tire desse quadradinho aí, porque se no ano que Exatamente. vem escolher a sociedade, a maioria da sociedade brasileira escolher outro líder, eu vou apoiar o governo, que eu quero que o meu país dê certo. É Eu quero isso que o meu mesmo, país dê certo. boa. É isso. sim, exatamente. É, mas é Agora difícil tem uma isso aí. coisa, senador. Vamos ver se vai Tem uma coisa. Não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que as pessoas. A gente teve até um ministro aqui, o ministro Supremo aqui, o Marquinho. Marco Aurélio. O Marquinho teve aqui e a gente falou pra ele, falou, porra, como é que E aí, a Marquito? justiça, porque justiça é um negócio que a gente tem que confiar, né? Pô, se a gente não confiar Você cega, no juiz, né? Paciência. Porra, aquela imagem da justiça, do juiz que vai lá, Ah, o ontem velhinho eu tive a togado. sentença. Isso, o cara vai Eu lá, depois passo para vocês como é que pode um juiz dar uma sentença dessa. Primeira cumpra instância. e tal. E você fala, o juiz de direito. Juiz de direito é uma pessoa importante na cidade, né? Sim. Era o sociedade, prefeito, o padre, o diretor da escola e Era o o juiz. ex-juizado, era o Pô, justo, Isso, né? é o justo. É o cara que ajusta os conflitos. Exato. Aí, porra, a gente vê esse negócio e a gente fala, meu Deus, como é que isso pode estar acontecendo? Aí, sabe o que ele falou? Ele falou assim, Paciência. você quer que eu faça o Deixa quê? eu- deixa eu falar pra Paciência, você. Lenine. meu Deixa eu falar para Deus. vocês um outro cenário. Tem dó, Eu acho que velho. nunca ninguém Meu falou isso aqui. Deus, Ó, nunca ninguém falou. Eu acho que nunca ninguém falou. Exclusivo. Eu acho que meu sincericídio eu vou. Vamos lá. Abra o Antes, coração. É o mínimo. Quando um presidente, assim, na democracia, o executivo escolhe o ministro, passa pela sabatina no legislativo e assume o judiciário. Então, assim, ele passa pelos três. Bom, quando o presidente escolhe, eu não tinha essa noção. Ele escolheu um nome qualquer lá. Agora está sendo, acho que o André, né? André Mendonça. Cara fantástico, eu gosto dele de graça. Conheci, fiquei próximo quando ele assumiu o lugar do Moro. Bom, se eu tenho processo no STF, quando ele vem na sabatina no meu gabinete, ele traz lá um currículo dele. Isso é uma coisa igual pedir emprego. Ah, eu fiz isso, minha carreira eu já fiz aquilo, tal. Aí eu penso assim, tenho uns processos lá no STF. Eu vou fazer um apoio a esse ministro, porque quando ele entrar lá, ele vai dar umas... Vai Vai aliviar. segurar. Exato. Isso aí. E se eu falar, não vou votar em você, você tá fora, você é um cara... Aí se ele Por isso entra... que todo mundo entra. É lógico. Exatamente. Por isso é a porta. É lógico. Exatamente. Essa é a porta da esperança. Entende? Ah, mas é o Então, assim, sistema. Não, eu sei. não. Pera lá. Mas É o jogo. mas eu, como não respondo nada no STF, Tudo eu bem. posso votar não. Tudo bem, mas... Porque nenhum processo que tá Mas esse é o sistema, é assim, é nos Estados Unidos, Mas se a gente é o presidente que renovar no escolhe. legislativo com perfil sem ter carreira política, a gente consegue. A única, que mais ou coisa, menos. a única coisa que eu acho que é legal, que a gente vê na rua, conversando, sentando aí no restaurante, conversando com a galera, é que eu acho que as pessoas, elas querem colocar gente honesta. Esse Não negócio... sabem votar. É, pelo Não, menos. eu não sei se sabem votar Deixa eu ou dar não, um exemplo. mas as pessoas têm esse... Eu Mas de- vejo muito isso Ó, na mas- rua. mas tem. falta- Quando você sai, mas deixa eu te vejo colocar- as pessoas falando assim, porra... Aqui no jardim. Deixa eu te falar minha campanha.
Você Jardim, participou... tudo bem. O quê? Não sei. Aqui no Jardim tudo bem o quê? Você mora onde, irmão? Não. Infelizmente. Deixa eu dar um exemplo aqui da minha campanha. Na minha campanha, eu não usei verba partidária, porque o partido também nem acreditava em mim, então nem um centavo. Peguei dinheiro da minha poupança, do dinheiro que eu tinha do meu casamento, e meu casamento acabou porque eu escolhi Metade você entrar para pegou, ser outra senador. metade. A minha ex-esposa falou: se você entrar para senador, Tô eu não fora. casei com um político, não quero, radical de esquerda. Canhoteira? Quando eu fui eleito, ela falou... Acabou muito o casamento. Ela falou, com acabou o canhoteiro. casamento. Eu falei assim, então tá bom, acabou mesmo, porque a minha missão agora é deixar um Brasil melhor para minha filha. Bom, na minha campanha, eu tinha a ideia, que eu nunca tinha feito campanha na vida, de que os corruptos estavam lá em Brasília. Bom, na hora de que eu rodava, porque muita gente conhecia na rede social, mas eu precisava ir para a rua, porque as pessoas, já ouvi falar de você, agora estou te conhecendo e tal. E várias vezes, quase todos os municípios que eu fui, quando eu terminava o meu discurso, que eu falava de segurança pública, que é a coluna central para a economia, para a educação, para investimento, bom. Aí teve uma senhora que chegou para mim e falou assim, ô candidato, se você fazer a reforma lá na minha casa, que está com goteira lá, eu garanto o voto minha e da minha família que está lá. São 6 pessoas que moram lá em casa. Falei, senhora, eu não vou fazer essa promessa nenhuma. Eu estou falando aqui que é de renovação. Eu preciso se você não confia no meu projeto, não preciso do seu voto, porque eu não vou te prometer isso. Toma. Bom, aí ela saiu, você não vai ter meu voto, eu vou fazer campanha contra você. Falei, meu pai também já está fazendo isso, mas ele tem parou. problema, minha ex-mulher. No primeiro... Ex-mulher? Canhoteira. Assim, O pai... A mãe fala que ninguém presta. Mas o meu pai, depois do primeiro mês, ele passou a ser o meu mega cabeleireiro. Ele é médico, já aposentado e tal. Então ele começou, olha, meu filho realmente está com projeto, eu acho que tem que ter gente boa lá no Congresso e tal. Então, nas campanhas, eu recebia muita proposta de eleitor querendo vender o voto. Casa. Aí você fala assim, não, peraí, então não é Fazer só em churrasco. Brasília, é todo mundo querendo tirar uma vantagem. Exatamente, tem isso também. Posso mudar um pouco de assunto? Claro. BBB. Você é armamentista, não é? Entraria. Eu li outro dia, aumentou muito o número de armas no Brasil. Por que você acha que tem que... Eu sou relator de vários projetos lá. Então, como é que tá isso aí? Aquela- Você acha bom mesmo? 3723 eu é tenho PL? minha arma, Presta atenção, mas hoje Alba. eu não uso. Sim, mas você minha arma manja, porque né? eu tenho a segurança. Então, assim, o que o americano pensa? Eu armado, eu não vou me defender, eu vou defender você. Porque quando ele for assaltado, o assaltante não me vê. Exato. Mas se ele fizer qualquer movimento de sacar, ele vai morrer. Eu saio correndo. Eu já, E grita, filho. eu já usei. Há 2, 3 meses atrás, na minha frente da minha casa, tinha um cara começando a agredir uma mulher. Eu saí da minha casa com a minha arma e botei e falei pra ele: larga e sai daqui, senão eu vou atirar em você. louco, Então, hein? aí o cara entrou no carro e foi embora. Então, assim, a minha arma protegeu ela. Exato. Então, quando você pensa desse jeito, que a minha arma vai proteger você, porque a gente não pode pensar que todo mundo é bandido. Eu tenho arma há 30 anos, nunca matei ninguém. Agora, se você na porta da minha casa está escrito lá: nessa casa há morador armado e perito no armamento, tal. Não só botei meu nome, mas... Você colocou isso? Botei. Tem pode entrar aí que vocês vão ver. E soltei. Eu também tem. Pronto, e tá lá nos meus portões todos assim. Essa casa tem o morador armado. Pô, mas você Aí é da SWAT. Não, aí faz você... Não. Aí você... Bandido Aikido. dá volta, Não. Aí você pensa o seguinte: o vizinho não tem essa placa. Aí chega o bandido, ele... Pô, mas essa casa o pessoal tá armado, então deixa eu assaltar essa casa aqui. Se aqui dentro do estúdio tivesse aqui todo mundo que trabalha aqui no Pânico anda armado. Ele vai assaltar o escritório do lado, não vai assaltar aqui. Ah, mas ele pode entrar na sua casa querendo roubar a sua arma. Não existe isso. Ele nem conhece a estrutura da minha casa, Exato. onde eu vou estar. Não vai arriscar. Exato. Então, assim, nunca... eu fico até rindo. O pessoal do iFood que vai lá entregar, porque a gente da pandemia, eles olham a placa. Ô, senador, é você e tal. Não, pode deixar que eu não vou nem botar o pé pra cá. Eu falei, não. Mas agora, como é que tá? Como é que tá aí? Não tem um número, o aumento de assassinato. Melhorou? Porque, assim, melhorou, piorou? Olha só, imagina você querendo matar alguém atropelado, como já fizeram na Europa e tal. Bom, você não vai numa concessionária comprar um carro zero, você não vai tirar carteira de motorista no Detran, você não vai fazer nada disso. Você vai comprar um carro roubado no paralelo, vai entrar e vai matar uma pessoa. Então, quem já é criminoso... Compra uma arma raspada. Exato, não vai fazer o processo. Porque eu até falo, filha, se um dia você casar, escolha alguém que tem porte de arma. Porque essa pessoa passou por todos os crivos, é a pessoa mais limpa do mundo, nunca respondeu processo criminal, nunca fez, não deve nada,
limpo. Então esse é o perfil para casar. Entendeu? Pô, e pede para o cara falar com você que está armado. Eu tenho que ir para lá agora, Estados Unidos? Quer ir agora? Estados Unidos. Então vou agradecer a presença do senador Aí. aqui. Senador, muito obrigado. E é um break na sequência, Dedê? Que agora eu já fiquei perdido, Boa, que eles break. mudam o programa Agradece, inteiro. break. Ô, senador, obrigado pelo papo. senador. Prazer te Eu que conhecer. agradeço pela oportunidade. Prazer Sempre. te conhecer aqui como senador. O papo foi muito bacana. Manda um abraço lá pro pessoal do Espírito Santo, que é um lugar maravilhoso. Tem Jovem Pan lá, a gente tem uma grande E quando audiência vocês passarem por lá, Um me estado avisa. muito Vou tá lá, querido, vou fazer show muito lá. bacana. Me avisa, Você vai lá, por gordão? Vou, Vai lá. vou fazer show. Marca tá de marcado. atirar Ah, com é? ele, pô. É, vou fazer dia 26 de novembro. Tá longe, Eu mas eu fico te até aviso. com medo de ir, tem amigos comediantes que eu falo, se eu sentar lá, eu vou me ver, Não, pode deixar. aí eu vou virar pode deixar alvo que de sacanagem. não. Pode deixar não, porque você Mas me avisa, você faço é questão armado. de estar lá. Tá bom. 26 de novembro. Deixa eu Já passar fazer o aqui. open mic do- Eu Já vou anota. passar aqui para vocês o Instagram. Twitter, a rede social do. Cuidado que vai ser proibido agora, hein? É. E não arrega pros caras, Mas não, não, não mano. vamos brigar por isso. Não arrega pros caras, Liberdade. É a nossa liberdade. Liberdade já. A gente é democracia, é isso. Exatamente, Você não nós vamos concorda brigar. comigo, eu brigo com Totalmente, você. totalmente. Não eu é? Eu não sei se você tem tempo. Sabe uma coisa que eu aprendi? A ser amigo de alguém que pensa totalmente diferente de mim. Obrigado O por senador amigo meu lá, Viu, Zuzu? ele é Viu, Zuzu? desarmamentista. Dá um abraço. E eu falo, Girão, você apoia esse Girão, senador Girão, gente boa demais. Você apoia. Não, você, Duval, esse aqui não vai ter meu voto. Eu falei, pô. Então você acaba tendo amizade com pessoas que Isso não, é democracia. jamais seriam. Exatamente. Exato. É isso aí. E não arrega pros caras, Obrigado. não. Ó, senador, o Twitter, @MarcosDoval. Entra lá e segue o senador, aí Comenta você com a vai ter menina. um contato com ele.